presidente Fernando Collor recebe a notificação do Senado, assina e fica automaticamente afastado do governo. Itamar Franco assume o cargo de presidente do Brasil. Nós estamos pedindo a Deus que nos dê, nesse momento do exercício da presidência da República, bondade, inteligência e humildade. Todos os ministros do governo Collor são exonerados. Divulgados 2 novos nomes do Ministério Itamar Franco. O almirante Ivan Serpa é o ministro da Marinha. E o deputado Gustavo Krause assume o Ministério da Fazenda e Economia. As reações do mercado financeiro à escolha do novo ministro da Economia. Veja agora no Jornal Hoje. O Brasil tem um novo presidente, Itamar Augusto Cautiero Franco. Às 10 horas, 18 minutos e 30 segundos da manhã de hoje, o presidente Fernando Collor assinou a notificação que comunicava seu afastamento do cargo. O senador Dirceu Carneiro, primeiro secretário do Senado, entregou o mandado de citação. Este homem acordou com uma tarefa ímpar, virar a página da história com a mão da democracia. Era preciso precisar os fatos, e o homem fez. Acertou cada passo com o cerimonial e o quase presidente Itamar Franco. Eu vou me deslocar pelos caminhos internos do Palácio, e vou até o seu gabinete. Então saiu para o compromisso cívico, escoltado pela legalidade. Levava na mão 3 páginas que resumiam os fatos, a trajetória de um presidente citado por crime de responsabilidade, com uma retaguarda de meia tonelada de provas. Como num verdadeiro cortejo, os representantes do Senado Federal chegaram ao Palácio do Planalto, trazendo a notificação do afastamento do presidente Collor por pelo menos 180 dias. Os seguidores do homem eram precursores de uma contagem regressiva. Exatamente às 10 horas e 18 minutos da manhã, o derradeiro ato, a entrega da mensagem do afastamento do presidente Collor, selado pelo aval de quem sai e o aperto de mão de quem ainda prossegue. E por 7 minutos, o senador Dirceu Carneiro carrega simbolicamente a presidência da República. A missão termina quando o senador comunica ao vice-presidente Itamar Franco que é ele o novo presidente do Brasil. O que eu disse ao presidente da República quando ele assinou é que eu esperava que este ato fosse uma contribuição da nossa geração, porque eu também sou da mesma geração do presidente, servisse para o aperfeiçoamento da democracia no Brasil. O que o senhor ouviu do presidente Collor? Certamente. A partir de agora, entra em vigor um novo calendário do impeachment. Começa a correr o prazo de 20 dias para o presidente afastado se defender das acusações. Enquanto isso, a comissão do Senado se prepara para ouvir testemunhas e fazer diligências. Recebida a defesa, a comissão tem 10 dias para apresentar o parecer, que vai para o plenário do Senado. Começa, então, o julgamento do presidente Collor sob o comando do presidente do Supremo Tribunal Federal. Logo depois de assumir a presidência da República, o presidente em exercício Itamar Franco deu um recado à nação. Ele disse que o novo governo será humilde e transparente e que não haverá corruptos. Nesse momento difícil que o país atravessa, nós estamos pedindo a Deus que nos dê, nesse momento do exercício da presidência da República, bondade, inteligência e humildade. O importante é destacar esta normalidade democrática. Normalidade democrática que o vice-presidente da República assume a presidência, faça o impedimento do senhor presidente. Mostrando ao país e ao mundo de que a nação brasileira quer caminhar democraticamente, mas que ela anseia não só por liberdade democrática, mas ela anseia também para que os bens da civilização e da cultura sejam levados a todos os brasileiros. E nessa interioridade, repito, permita a Deus que nós possamos dar ao país um governo transparente. Um mapeamento ético foi traçado pela CPI, mas esse mapeamento ético não serve a nós outros, porque a nossa vida e a vida daqueles que estarão comigo dá áudio aí. É uma vida limpa. A nação pode estar certo que não haverá corruptos nesse governo. Escolhido o novo ministro da Economia, é o deputado Gustavo Krause, do PFL. Ele é pernambucano, tem 46 anos e uma longa carreira política.
Advogado, especialista em economia e finanças, Gustavo Krause foi secretário da Fazenda de Pernambuco em 74, quando ele tinha apenas 28 anos. Foi também prefeito nomeado do Recife de 79 a 81. Depois foi vice-governador pelo PDS na chapa de Roberto Magalhães e assumiu interinamente o governo de Pernambuco por quase um ano. Nas eleições de 88, o novo ministro da Economia foi o vereador mais votado do Recife pelo PFL. Em 90, assumiu uma cadeira no Congresso Nacional como deputado federal também pelo PFL. No ano passado, Gustavo Krause se afastou da Câmara em Brasília para ser o novo secretário da Fazenda do governador de Pernambuco, Joaquim Francisco. No mês passado, deixou a secretaria para retornar ao Congresso Nacional e votar a favor do impeachment do presidente Collor. Sim. Voltamos a Brasília agora com outras informações sobre a escolha do novo ministro da Economia. Do Palácio do Planalto fala ao vivo Alexandre Garcia. A cronologia da escolha do novo ministro da Economia foi surpreendente. Às 3h30 da tarde de ontem, numa reunião entre o vice Itamar Franco, o governador de Pernambuco, Joaquim Francisco, e o presidente do PFL, Hugo Napoleão, Gustavo Krause era confirmado ministro do Interior. Ainda às 7 horas da noite, ele combinava com o antecessor dele, Ângelo Calmon de Sá, a passagem do serviço. Às 8 da noite, um porta-voz do vice Itamar Franco informava que até às 8h30 ele iria indicar o ministro da Economia e Fazenda. À meia-noite, Gustavo Krause e o governador de Pernambuco, Joaquim Francisco, foram chamados para a casa do vice Itamar Franco. Conversaram até 1h30, quando o governador de Pernambuco se retirou para o hotel para descansar. Gustavo Krause, naquele momento, já era ministro da Fazenda e Economia. De 1h30 em diante, não se sabe até que horas, ele e o ministro do Planejamento, Paulo Haddad, são velhos amigos os dois, ficaram conversando e muito, preparando o que vão fazer juntos, porque pretendem trabalhar muito afinados. Agora vamos a São Paulo com Joelmir Betting. Bem, Alexandre, deu a maior zebra política nas expectativas de São Paulo. Ontem à noite dava-se como praticamente sacramentada a indicação de José Serra para o novo Ministério da Economia e Fazenda. Chegou-se até mesmo a considerar a indicação do professor José Fernando Bolsinhas, que é o secretário de Energia de São Paulo, e que era o nome preferido do governador Fleury para o Ministério da Economia. Então, por conta disso tudo, a escolha de Gustavo Krause foi recebida hoje em São Paulo com muita surpresa e cautela. É uma reação generalizada, tanto nos meios empresariais e sindicais, como nos meios políticos e acadêmicos. Mas vamos agora dar uma passada pelos setores mais sensíveis às mudanças de governo, tanto aqui no Brasil como também no exterior. E vamos começar pela repercussão dentro da Fiesp, de onde fala agora, ao vivo, a repórter Graziela Azevedo. Bom dia, boa tarde, Joelmir. Eu acabei de conversar com o novo presidente da Fiesp, Dr. Carlos Eduardo Moreira Ferreira, e ele disse que realmente recebeu com muita surpresa a indicação do deputado Gustavo Krause para o Ministério da Fazenda. Mas deseja, é claro, que ele tenha sucesso. Nós vamos falar agora com o primeiro secretário da Fiesp, Dr. Roberto Geia. O senhor também ficou surpreso? Fiquei bastante surpreso. Eu praticamente desconhecia o nome do deputado Gustavo Krause. O senhor espera o que agora? Redução de juros, pacto social, qual é a expectativa? Olha, eu espero que o ministro Gustavo Krause, principalmente o presidente Itamar Franco, entenda que não é mais possível combater a inflação com essa recessão, com esses juros altíssimos e com esse desemprego altíssimo. É preciso, aproveitando a capacidade ociosa da indústria, voltar a crescer com juros mais baixos e promover um entendimento entre trabalhadores e empresários para que esse crescimento se faça também com a queda da inflação. Obrigada. Nós voltamos agora com Joelmir Betting. O desafio do novo governo é tirar o pé do acelerador da recessão e colocar o pé no freio da inflação. Mas o movimento no mercado financeiro é o que vamos conferir agora. No paralelo, o dólar está sendo vendido a 7.450 cruzeiros. E o dólar turismo por 7.400 cruzeiros. O dólar comercial abriu a 6.538 cruzeiros e 10 centavos. Na Bolsa Mercantil de Futuros, o ouro está sendo vendido a 81.500 cruzeiros o grama. O reajuste das cadernetas de poupança com aniversário hoje é de 26%.
Agora vamos para o movimento das bolsas de valores, começando pela Bolsa de Valores de São Paulo com José Roberto Burnier. Joemir, boa tarde. Olha, a Bolsa de Valores de São Paulo, logo depois de abrir, já estava com menos 6,5% e fechou agora há pouco a primeira sessão do pregão com menos 5,82% e um volume de negócios girando em torno de 390 bilhões de cruzeiros. Ô, Burnier, como o presidente da Bolsa de Valores de São Paulo interpreta essa reação do mercado até agora, a indicação do ministro Gustavo Krause para a Economia e Fazenda? Bem, eu conversei agora há pouco, Joemir, com o presidente da Bolsa de Mercadorias e Futuros, que falou por telefone com o presidente da Bolsa de Valores de São Paulo. Os dois acham muito normal essa reação de uma certa insegurança do início dos pregões, muito mais provocada pela falta de informações precisas sobre o novo ministro Gustavo Krause do que de uma desconfiança de que vai ocorrer pacote, congelamento de preços ou coisas do gênero. Os dois também acham que até o final do dia o mercado vá se acalmar, principalmente a partir do instante em que chegarem aos pregões informações mais precisas sobre a política econômica que vai ser adotada pelo novo ministro. Joemir. Obrigado, Burnier. Vamos verificar agora no Rio de Janeiro, com a Bolsa do Rio, como anda a reação do mercado e qual é a expectativa também do mercado do Rio de Janeiro em relação às mudanças no comando da economia, com o repórter Marcelo Canelas. Olha, Joelmir, na gíria dos investidores, o mercado financeiro está andando de lado, ou seja, está mantendo praticamente o mesmo índice o tempo todo. O pregão abriu hoje com uma pequena alta de 0,7%, mas logo depois desceu a casa dos 3, 4 pontos negativos, de onde não saiu mais. Na verdade, o mercado financeiro está parado à espera da primeira entrevista detalhada do novo ministro da Economia. De acordo com a direção da Bolsa, os investidores agora devem afastar os boatos e esperar pelos fatos. Marcelo Canelas, do Rio de Janeiro. Bom, é o que sempre acontece quando a Bolsa anda de lado, o dólar sobe e o ouro também. E está acontecendo isso aqui no Brasil. E como andaria a reação lá fora em relação às mudanças aqui no Brasil? Vamos falar agora com o repórter Paulo Henrique Amorim, em Nova York, e saber o que o governo e os empresários dos Estados Unidos esperam do novo governo Itamar Franco. Paulo Henrique, qual foi a reação americana à escolha dos novos ministros? Olha, Joelmir, a reação aqui em Nova York à escolha dos ministros da Economia e do Planejamento pode ser resumida a uma única palavra que eu acabei de ouvir de um banqueiro. A palavra é decepcionante. Até ontem o mercado financeiro de Nova York estava nervoso e inseguro, esperando pela política econômica do governo Itamar Franco. Agora de manhã, com a escolha de Gustavo Krause e Paulo Haddad, o nervosismo e a insegurança não foram embora. No mercado secundário, o título da dívida brasileira caiu imediatamente após a abertura e continua agora parado lá embaixo. A partir de hoje de manhã, aumentou aqui o temor de que o governo Itamar Franco resolva começar tudo de novo, pela enésima vez, ou seja, rever o acordo com o FMI e o acordo com os bancos. Paulo Henrique Amorim, de Nova York. Vamos atravessar o Atlântico Norte e verificar agora as reações também na Europa, com o repórter Cílio Bocaneira. Se no Brasil o presidente Itamar Franco é pouco conhecido, no exterior então ele é uma incógnita. Empresários e governos europeus têm bombardeado seus representantes no Brasil com pedidos de informação sobre o novo presidente. A curiosidade maior é sobre a política econômica que ele pretende adotar. A reputação de político antiquado ainda persegue as descrições do novo presidente na imprensa europeia. Ele tem fama de se opor às privatizações e de ainda querer manter um razoável grau de intervenção do Estado na economia. Se o novo presidente é uma incógnita, o novo ministro da Economia, Gustavo Krause, é um mistério. As pessoas que contactamos hoje para obter uma reação ao novo ministro reagiram com perplexidade. Não tinham a menor ideia de quem fosse Gustavo Krause. De Londres, Cílio Bocaneira. Já era esperado esse tipo de reação no exterior, porque o nome do novo ministro da Economia realmente não tem ainda trânsito internacional. E lá fora, a comunidade financeira interpreta a crise brasileira da seguinte maneira: houve uma solução com a saída do presidente, mas aparece um problema com a saída do ministro Marcílio Marques Moreira. Retornamos agora com Augusto Xavier. E vamos ter outras notícias daqui a pouco sobre a formação do novo governo.
Columbia Pictures apresenta Tom Hanks, Gina Davis e Madonna em uma equipe muito especial. Uma história de motivação e magia. Uma equipe muito especial em exibição dos melhores cinemas. Neste domingo, venha torcer e vibrar no Mineirão. Atlético e Democrata de Sete Lagoas. Neste domingo, 10 da manhã no Mineirão. Promoção Federação Mineira de Futebol. Futebol 92. Oferecimento Kaiser, uma grande cerveja. Raider, nesse time você dá férias para seus pés. Itaú, mais serviços para você ter menos trabalho. Carrefour, o melhor preço ou a diferença de volta. E Loteria Mineira, grande prêmio, a raspadinha campeã. Tecnologia de primeira. O seu Zito aqui está colhendo mais de 350 sacos por alqueire com o novo AG106. Ele disse que o desempenho foi ótimo e que o AG106 resistiu muito bem ao veranico de janeiro. E aí, seu Zito, repete a dose na próxima? Tranquilo, é um bom híbrido. É isso aí, AG106, porque o resultado se mede aqui e aparece aqui. Agroceres é mais milho. Boa safra! O Nicolau encontrou a sua verdadeira família e pode voltar pra casa. Elvira, e uma grande armação. Ele não é meu pai não, baby. Eu nunca vi essa mulher na minha vida, não. Ela não é minha mãe. O destino, cruzando os caminhos de Maria e Ricardo. É, dona Arlene, um rapaz alto, bonito. Acabou de sair do prédio agora. Esse é irmão de Igor. Irmão do Igor? Deus nos acuda. Hoje, 10 para as 7 da noite. Os novos ministros tomam posse na segunda-feira. Hoje, alguns já falaram sobre o que pretendem fazer nos seus ministérios. O movimento de novos ministros foi grande durante toda a manhã no gabinete do vice-presidente Itamar Franco. Alguns chegaram aqui já confirmados, outros dizendo que ainda esperavam o anúncio oficial. Mas todos disseram que vão primeiro tomar posse para depois definir como vai ser o trabalho. Eu não creio que haja necessidade de nenhuma transformação quanto à linha política do Brasil. Se depender de mim, eu darei muito mais ênfase à questão do comércio exterior e a questão relativa àquilo que é tradicional no Brasil, ou seja, a integração na América Latina. A minha preocupação no Ministério da Justiça é dar continuidade ao processo contra a corrupção. Logo depois de tomar posse, o presidente em exercício, Itamar Franco, nomeou os 6 primeiros ministros. De Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso, da Justiça, Maurício Correia, da Fazenda, Gustavo Krause, do Planejamento, Paulo Haddad, e os chefes do Gabinete Civil, Henrique Argrives, e o chefe do Gabinete Militar, General Fernando Cardoso. Os outros ministros serão nomeados ainda hoje pelo presidente em exercício, Itamar Franco, mas eles só tomam posse na próxima segunda-feira. Muitas pessoas acompanharam a cerimônia em que o vice Itamar Franco assumiu a presidência da República. O vice-presidente Itamar Franco saiu de casa pouco depois das 9 horas da manhã, como faz habitualmente. Acompanhado pelos assessores de sempre e ministeriáveis, ele foi rápido para a vice-presidência. E mesmo tendo que enfrentar um batalhão de fotógrafos e cinegrafistas até chegar ao gabinete, ele manteve o bom humor. A rotina do vice-presidente só foi alterada a partir das 10 horas da manhã. Praticamente todos os ministros já confirmados e os outros políticos que ainda têm esperanças de assumir um cargo no futuro governo vieram ao gabinete da vice-presidência para acompanhar a entrega da comunicação do Senado. Esta é a comunicação que faz a Vossa Excelência, o presidente do Supremo Tribunal, Sidney Sanches, e presidente do Senado Federal, Mauro Benevides. E aqui está a contrafé do que acabei de afirmar. Estão sendo criados os seguintes ministérios: Ministério da Integração Regional e Meio Ambiente, Ministério da Cultura, Ministério do Trabalho e Desportos, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Bem-Estar Social e Chefia do Gabinete Civil. O Ministério da Economia vai ser desmembrado. Surgem o Ministério da Economia e da Fazenda e a Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral.
Para que a reforma administrativa seja rapidamente implementada, vão ser enviadas ao Congresso Nacional medidas provisórias. Hoje mesmo deve ser autorizada uma edição extra do Diário Oficial com os novos atos do presidente em exercício. Vamos agora a Juiz de Fora. O repórter Ricardo Carlini conta como a cidade acompanhou a posse do presidente em exercício, Itamar Franco. A cidade de Juiz de Fora está vivendo hoje um dia realmente muito diferente. Depois de uma semana inteira de sol em Juiz de Fora, até o tempo agora já está nublado e começa a garoar aqui no calçadão da Rua Alfred, o principal, o centro econômico, financeiro e até político da cidade de Juiz de Fora. Uma cidade que a partir de agora está se acostumando com o poder. Além do novo presidente Itamar Franco, outros 3 nomes da cidade estão no novo ministério. O professor Murilo Ingel, de 59 anos, filiado ao PMDB no Ministério da Educação. Henrique Argrives, funcionário da Câmara dos Deputados há mais de 30 anos, agora está na Casa Civil. E José de Castro Ferreira, um advogado, amigo de Itamar Franco, íntimo há mais de 30 anos, está agora na Consultoria Geral da República. Juiz de Fora acordou ansiosa para ver pela TV a posse do vice-presidente no Palácio do Planalto. Desde cedo a expectativa era grande em Juiz de Fora. Havia muito movimento em frente às bancas de jornais. Em todas as manchetes, o assunto era um só. Nas lojas, a primeira tarefa dos funcionários foi ligar os aparelhos de televisão para que todos pudessem ver a posse do novo presidente. Em algumas escolas, as aulas foram interrompidas pontualmente às 10 horas. No Colégio Granberry, no centro de Juiz de Fora, os alunos também foram liberados mais cedo. Este é um dos colégios mais tradicionais de Juiz de Fora. Aqui, o novo presidente estudou durante 12 anos. Mais de 600 alunos lotaram o auditório da escola para acompanhar pela TV a posse do novo presidente. Quando ele assumiu o cargo, o que se viu foi uma grande comemoração. O presidente Fernando Collor sai do governo pouco antes de completar 30 meses na presidência. Às 10h35 da manhã, o presidente afastado deixou o Palácio do Planalto. Antes das 9 da manhã, o presidente Collor chegou ao Palácio do Planalto de carro. A bandeira presidencial foi hasteada. Quase 2 horas depois, entrou na antessala do gabinete, acompanhado da primeira-dama, dona Rosane Collor, para ser comunicado do afastamento. Se posicionou entre os ministros. O presidente estava visivelmente tenso. Ao assinar a notificação, fez questão de consultar o relógio para saber o minuto exato do afastamento e pediu a ajuda do ministro Célio Borja para confirmar o texto. Apertou a mão do senador Dirceu Carneiro e saiu. Do lado de fora do palácio, um esquema de segurança especial foi montado para a saída do presidente. Às 10h35 da manhã, ele deixa o palácio, de onde presidiu o país por 29 meses e 17 dias. Passou por um verdadeiro corredor polonês. Dos funcionários, recebeu manifestações diferentes. De alguns a emoção e de outros vaias. De cabeça erguida, só agradeceu. Se despediu dos funcionários do gabinete militar. A segurança tratou de afastar alguns manifestantes. Ao entrar no helicóptero, não conseguiu disfarçar o nervosismo. Lá dentro, a solidariedade da primeira-dama. Um aceno e o gesto que se tornou conhecido marcaram a despedida de Fernando Collor de Mello. O presidente Collor saiu do Palácio do Planalto e foi para a casa da Dinda, onde pretende ficar recolhido durante esses 6 meses. 5 pessoas vão estar trabalhando ao lado dele. O ex-porta-voz Etevaldo Dias, o embaixador Marcos Coimbra, o capitão Dário Cavalcante, o ex-assessor particular Luiz Carlos Chaves e o assessor jurídico Gilmar Mendes. Essa equipe vai ficar na Granja do Torto. A principal preocupação do presidente afastado agora é preparar a defesa que vai ser apresentada no Senado. Momentos antes de sair, disse-me que estava confiante que num julgamento isento ele poderia responder todas as questões que a sociedade espera dele e que em breve será julgado e será inocentado e em breve estará de volta aqui ao Palácio Planalto. A seguir, outras informações sobre a escolha do novo ministério do governo Itamar Franco. Veja daqui a pouco. Você odeia lavar roupa, né? E acha que não pode se dar o luxo.
Pode sim. Essa é a Lava Max, esse é o tanquinho sugar com esfregador. Eles custam pouco e lavam demais. A Lava Max e o tanquinho sugar lavam 4 quilos de roupa em 20 minutos. E você sabe que ficou bem lavado porque você acompanha toda a operação. São fáceis de instalar, são fáceis de usar e tem a qualidade sugar. Esse luxo você merece. Lava Max e tanquinho da Sugar em ofertas pertinho de você. Só estão dispensados de votar em 3 de outubro os doentes, os que se encontrem fora de sua zona eleitoral, os funcionários civis e militares em serviço que os impossibilite de votar. O voto é facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18 anos de idade. É alimento, mas pode ser brincadeira. É alimento, mas pode ser emoção. É alimento, mas pode ser arte. É arte, mas pode ser alimento. Vilma é ótima. Eu vou te levar pro analista. Eu? É. Você vai ser analisado. Guiomar, procurando uma receita para mudar a vida de Reginaldo. Bota ele numa tropa que a senhora vai ver como ele conserta. De corpo e alma. Hoje, depois do Jornal Nacional. Não existem soluções mágicas. Assim, o novo ministro da Economia e Fazenda apresentou as suas ideias, dizendo que espera atuar com o consenso político. Ele e o novo ministro do Planejamento, Paulo Haddad, apresentaram um documento com as primeiras propostas do governo Itamar Franco. Vai ser feita uma reavaliação de todos os projetos de despesas autorizadas a partir do início das revelações públicas que levaram à instalação da CPI, que resultou no atual processo de impeachment. Quero deixar claro aos senhores que, por não existir homens providenciais e ideias mágicas capazes de credenciar o ministro da Economia ao Prêmio Nobel de Economia, as ações hão que estar baseadas num mínimo de consenso político. E esse consenso político é uma oferta dos partidos políticos. Essa é uma oferta que eu diria não em relação ao governo Itamar Franco, mas é uma oferta e compromisso em relação a esta sociedade que estava nas ruas. A todos nós que estávamos aí, que estávamos reivindicando essa ética democrática. No documento divulgado pelos dois novos ministros, alguns pontos estão em destaque. A necessidade da realização do ajuste fiscal, o aperfeiçoamento do programa de privatização e a afirmação de que não haverá dolarização da economia. Voltamos com outras informações de Brasília ao vivo. Do Palácio do Planalto, fala o repórter Alexandre Garcia. Para tentar dar algumas respostas às indagações que ficaram no bloco do Joelmir, a curiosidade de todo mundo em São Paulo e no exterior a respeito do perfil do novo ministro da Economia. Bom, ele não foi indicado por ninguém para ser ministro da Economia, ele ia ser ministro do Interior. Não é ligado a grupos econômicos. Ele conhece muito bem a parte tributária e é bom em ajuste fiscal, o que significa corte de despesas públicas. Ele é contra o gigantismo do Estado. Ele não tem experiência alguma na área externa. Ele dá prioridade à reforma fiscal. É uma garantia de diálogo com o Congresso porque ele é deputado. E, por fim, a posição ideológica dele, liberalismo social. De Brasília, Alexandre Garcia. O Brasil tem pressa de saber quem é e o que pensa o novo presidente. Ele detesta revelar qualquer coisa da vida pessoal, mas os poucos e fiéis amigos contam as histórias curiosas do político mineiro de Juiz de Fora que chegou à presidência. É verdade que ele é chato com dinheiro? Nossa, Até chato. Aí é a nossa briga maior.
Aí é porque chega o exagero. No Globo Repórter desta noite, as imagens inéditas da juventude do novo chefe do governo e depoimento dos amigos e parentes compõem um retrato do presidente Itamar Franco. O programa também vai mostrar o que pode acontecer com o país no governo Itamar Franco. O Globo Repórter começa logo depois da novela De Corpo e Alma. Uma boa tarde. MGTV segunda edição, hoje, 7:45 da noite.